No nosso culto de hoje, nós aprendemos lições importantes sobre Maria e Marta, né? Ou Marta e Maria, né? O que essas duas mulheres podem nos ensinar? Uma preocupada em atender às necessidades ali dos viajantes, dos visitantes que chegaram ali com Jesus, e a outra preocupada em estar aos pés de Jesus. Quem é você nos dias atuais? Você é Marta, preocupada com tudo, mas não está aos pés de Jesus? Ou você é Maria, aquela que primeiro se preocupa em estar aos pés de Jesus para depois realizar as atividades? Que Deus abençoe você e sua família. Já curte aí o nosso vídeo aí no nosso canal, né? Já segue aí, distribui essa mensagem aí para que outras pessoas sejam abençoadas com esta mensagem. Deus abençoe você e sua família. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pastor. Tudo bem com nós? Dormiram bem? Graças a Deus. Que bom. Bom estar aqui com vocês no nosso culto da manhã para podermos interceder, né, por nós, pela nossa família, interceder pela igreja, estarmos aí orando juntos e também temos a oportunidade também de meditar na palavra do Senhor, né? Que Deus abençoe grandemente você e a sua família e espero que as coisas estejam bem na sua casa. Se não tiver, vamos orar a Deus para melhorar, né? Porque também não dá para a gente esperar que as coisas estejam sempre bem aqui nessa terra, porque a gente está no mundo de pecado, né? Jesus prometeu que neste mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Então, enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, é luta mesmo, não tem jeito, né? O que a gente precisa é só estar preparado, né? Estar preparado para as provas, né? O grande segredo das provas, né? A grande questão não é passar por prova, né? É com quem você está nessa prova. Se você estiver com Deus, você vai conseguir atravessar essa prova. Mas se estiver sem Ele, aí tudo se torna mais difícil, né? Vamos para o estudo da nossa palavra? Da nossa não, da palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia em Lucas. Vamos fazer aqui uma meditação. Depois a gente vai conversando um pouco aí. E aí depois a gente vai orar, né? Lucas capítulo 10. Eu gosto muito dessa história aqui. Ela é uma história que revela muitas verdades para nós, né? Interessante, irmãos, que quando a gente lê a Bíblia, ela é tão atual, né? Apesar de ter sido escrita há tanto tempo, mas as histórias do passado, ela tem muito a ver também com o que nós estamos vivendo no presente, né? Lucas capítulo 10, nós iremos ler a partir do verso 38, tá bom? Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Nós iremos ler. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Antes de lermos a Bíblia, vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado, Senhor, pela disposição de estarmos aqui juntos para poder adorar o Senhor. Pedimos a Ti que abençoe agora, Senhor, as nossas vidas ao lermos e estudar a Tua palavra, que as lições aqui aprendidas nos ajude no nosso desenvolvimento espiritual, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, e que a gente todos os dias venha andar com o Senhor, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Permaneça conosco através desse culto, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se tem alguém que... Deixa eu só permitir aqui, irmãos. Pronto. Ok. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim, ó. Indo eles a caminho, né, Jesus e os discípulos, entraram num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muito bem, irmãos. Vamos aqui tentar dividir esse texto aqui, pelo menos em duas partes, né? Aqui a gente tem uma história bem conhecida, que é a história de Maria e Marta. Jesus, ele era amigo, né? Ele era amigo de Maria e de Marta, né? E de Lázaro, né? Eram os três irmãos. Eram os três irmãos que ali... Deixa eu só fechar o áudio aqui, pronto. Eram os três irmãos ali que moravam em Betânia, e todas as vezes que Jesus passava pelaquela região ali, ele procurava sempre passar na casa dos seus amigos. É muito bom quando você vai visitar uma cidade e você tem amigos que você possa ali, né, dormir, que você possa comer uma comida boa. Eu tive essa oportunidade indo agora nas férias para Brasília, né? Eu morei em Brasília há mais de 10 anos, eu morei em Brasília 15 anos. E lá eu tenho alguns amigos, e todas as vezes que eu vou para lá, eu costumo, né, sempre que posso, visitar os amigos. Vocês acompanharam aí através de algumas fotos, nós passamos lá na casa de algumas famílias estas que fez parte da nossa história. Quando a gente passou ali, fez parte da nossa história, nos ajudando, nos abençoando, né? Naquele tempo a gente trabalhava ali como colportor, e sempre que a gente pode ali, a gente gosta muito de Brasília, a gente passa ali na casa dos amigos para poder ali ou ficar hospedado. Por exemplo, tem a casa de uma amiga lá que ela mora numa chácara, e eu fiquei a maior parte do meu tempo lá na casa dessa amiga. Então, assim, né, todo mundo hoje que cede a sua casa, né, para você ficar, né, você e a família, né, nem todo mundo gosta de deixar alguém ali na sua residência. E aqui a gente tem a história de três amigos que sempre que Jesus por ali passava, Jesus ali parava, pousava naquela casa, né? E ali Jesus passando, só que Jesus agora estava acompanhado com mais 11 pessoas. Irmãos, você já recebeu 12 pessoas na sua casa? Já deu comida para 11 pessoas na sua casa? Imagine para 12 homens, né? Jesus era mais, eu imagino que Jesus era mais controlado, né? Na questão da alimentação, era mais equilibrado, né? Tanto que apresenta texto na Bíblia que Jesus nem se preocupava muito em comer. Tem um texto que fala assim, né? Que a minha comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Mas eu imagino que os discípulos eram comilões, viu? Eu imagino que eles comiam assim com vontade, né? E na hora que Marta vê aquela quantidade de pessoas ali chegando na sua casa, a primeira coisa que você pensa quando uma pessoa chega na sua casa, a primeira medida é o quê? É você providenciar comida. A dormida depois providencia, mas chegou, tem que preparar comida, né? Se existe uma das coisas muito boas quando você visita uma pessoa, você vai ser recebido com comida. Não, espera aí que eu vou pegar um lanche e tal, né? Já tive aí visitando alguns de vocês, né? Tive a oportunidade de ter aí um bom lanche, né? Muito bom você receber alguém na sua casa e ter comida, né? E o povo adventista gosta de comer, né? Diz que o povo adventista não bebe, não fuma, mas comer, né? É com a gente mesmo, né? Tudo que a gente vai fazer tem comida, já reparou, né? Qualquer coisinha tem um lanchezinho lá, né? Porque realmente comer é muito bom. Então ali Marta e Maria recebem 12 pessoas na sua casa, né? A pessoa ali mais especial, claro, era o próprio Cristo, né? Mas todas as vezes que você tem, assim, alguém especial, não importa a caravana que ela esteja acompanhando, mas aquela pessoa, né, para você é tudo, né? É especial, e quem ela traz, você procura tratar muito bem. E agora imagine, Marta agora tem que... Jesus não tinha, naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha telefone. Tô passando aí na sua casa, tô levando mais 11 pessoas, então se prepara aí. Não, Jesus chegou e pronto. E aí agora, Marta agora se preocupa em preparar comida para 12 pessoas, né? 12 homens, né? E eu pergunto para vocês, a atitude de Marta foi certa ou foi errada em ela se preocupar em preparar comida para aquelas pessoas? Certo ou errado? Tava certo, né? Ela tinha que tratar bem os seus convidados, né? E a atitude de Maria, estava certa ou estava errado? Também estava certo. As duas atitudes estavam certas, né? Só que assim, né? Para Jesus, né? Jesus não estava ali tão preocupado que ela preparasse ali o alimento, né? Para atender todo mundo. A preocupação de Jesus era passar nas aldeias para atender as principais necessidades das pessoas. A principal necessidade das pessoas naquele tempo e nesse tempo não é a necessidade física de alimento. É uma necessidade espiritual. Então Jesus não chegou para comer. Jesus chegou para compartilhar a palavra do Senhor.
E Jesus esperava que, assim, por onde ele chegava, as pessoas paravam para ouvi-lo. E Marta, né, ali como uma pessoa bem educada, ela estava preocupada em atender as necessidades das pessoas, mas ela se esqueceu do principal, que primeiro vem o quê? A palavra de Deus diz o quê, irmãos? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, existem momentos na vida da gente que a gente se preocupa mais com o material do que com o físico, não é verdade? Às vezes a gente corre de um lado para o outro, né? Buscando trabalhar, correr, ganhar dinheiro, para a gente poder trazer comida, principalmente comida para dentro de casa. Às vezes não é nem a compra de um carro, isso e aquilo, mas é a comida. A gente se preocupa em, né, em trazer ali o alimento para dentro de casa. E não está errado. O grande problema da humanidade é exatamente esse, né? Porque nós saímos para buscar o pão famintos, né, do principal pão que é Jesus Cristo. A gente sai para buscar o pão material, mas a gente se esquece de buscar Deus em primeiro lugar. Irmãos, hoje a gente tem temos uma sociedade doente e nós temos uma igreja doente. Por quê? Porque as pessoas não têm o pão espiritual. Se eu e você todos os dias sairmos de casa abastecidos com o pão espiritual, pode ter certeza que as outras coisas elas virão em consequência de você ter buscado a Deus. Porque a Bíblia fala, buscai em primeiro lugar, ela não fala em segundo, terceiro. Só que tem gente que acaba querendo buscar o Senhor apenas o quê? Quando sobra tempo, no final do dia, quando já faz todas as atividades, aí ela vai lá estar aos pés de Cristo. Só que aí quando você vai no final do dia buscar Cristo, como é que você está? Você está só bagaço. Né? Passou o dia cheio de preocupações, cansado, estressado, já brigou com o filho, já brigou com o marido, brigou com o patrão, brigou com gente na rua, né? Foi no mercado, não foi bem atendido, foi comprar uma coisa, não achou, foi comprar, faltou o dinheiro, e aí chega no final do dia vai buscar Deus. Como é que está a mente? Como é que está o coração? Como é que está a disposição? Agora, quando você acorda de manhã e dedica a sua primeira hora para poder buscar Deus, pelo menos a primeira hora, né? A primeira hora para buscar a Deus, não é que o seu dia vai ser perfeito, que tudo vai dar certo, que o dinheiro vai dar para comprar tudo, que não vai... Não, o dia vai ser o mesmo. O mesmo que você vai enfrentar buscando a Deus ou não, o dia vai ser o mesmo. As atividades vai ser a mesma. Porém, ao enfrentar essas atividades, a diferença está porque você agora não está sozinho, você está com Deus. Porque você o quê? Você convidou Deus para fazer parte da tua rotina. Para Deus fazer parte da tua o quê? Do teu trabalho, das coisas que você vai fazer, irmãos. E é fato, quando nós acordamos e buscamos a Deus o suficiente, porque não é só acordar e buscar, tem que buscar o suficiente. Quando a gente acorda de manhã e busca a Deus o suficiente, o dia ele se torna mais leve. Você concorda comigo? Né? Você tem mais controle emocional, você tem mais direcionamento espiritual. Deus te dá a oportunidade de você falar do nome dele, você está ali preparado para poder falar do nome de Jesus. As coisas vêm, as tentações, né? As coisas vêm, mas você está o quê? Você está preparado, você está atento, você está vigiando. Mas quando a gente não está buscando a Deus em primeiro lugar, a gente fica que nem Marta, correndo de um lado para o outro. Jesus está bem ali, esperando você, né? Esperando você ir aos pés dele para poder buscá-lo. E o que a pessoa está fazendo? Correndo desesperadamente de um lado para o outro. E isso acontece, irmãos, até mesmo dentro da igreja. Às vezes a gente corre de um lado para o outro, né, para fazer uma boa ornamentação, para fazer uma boa programação, que não é errado, precisa ser feito. Mas será que a gente está convidando Jesus para fazer parte dessa atividade? Muitos de nós corremos o risco de fazer as coisas de Deus sem Ele. Esse é o grande problema. Pregar sem Ele, cantar sem Ele, fazer a programação sem Deus. E aí depois a gente não entende, terminou, mas eu estou tão cansado tal, e não sei o quê, mas não tem contentamento. Quando a gente faz as coisas direcionadas por Deus, a gente tem contentamento, alegria, prazer, independente do que aconteceu. Deu errado ali uma coisinha, mas você fez o seu melhor e você fez o que? Direcionado por Deus. Ninguém nem reconheceu nem agradeceu, mas você fez para quem? Você fez para Deus. Então aqui eu quero dividir em duas partes esse texto. Primeira parte, nós dedicamos aqui justamente o quê? As preocupações da vida. Né? E a Bíblia fala que a gente não deve o quê? A gente não deve se preocupar com as coisas, com o que comer, com o que vestir, porque Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da gente, irmãos, todos os dias. Enquanto você dorme, Deus está cuidando de você.
Tem gente que nem dorme, né? Tem gente que vai dormir preocupado, né? Não consegue dormir, aí acorda de manhã cansado, com sono, preocupado com as coisas. Por quê? Porque não está entregando nas mãos de Deus. Deus fala assim, ó, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se Deus está falando que vai fazer o mais, irmãos, porque o menos depende da gente. O que é o menos? É confiar. A parte mais difícil é de Deus, não é nossa. A parte mais difícil é do realizar. E quem é que vai realizar? É Deus. É Deus que vai realizar o querer e o efetuar na minha e na sua vida. Se vai acontecer hoje, se vai acontecer amanhã, se vai dar certo hoje, se não vai, tudo está sob o comando de Deus, irmãos. Deus está no controle de tudo. Às vezes parece que Deus perdeu o controle das coisas. Às vezes você vê as coisas bagunçadas, às vezes vê as coisas meio assim fora do lugar e parece que Deus perdeu o controle. Mas, irmãos, Deus está no controle de tudo. Ele está no leme da tua embarcação, então confia nele. Né? Embora Marta conhecia Jesus, eram amigos, né? Mas só conhecer Jesus, né? Apenas de uma amizade superficial não nos salva. Conhecer Jesus apenas de ler sobre ele, falar sobre ele, né? Não é suficiente. Você precisa conhecer a Deus através de uma experiência pessoal. O que é a experiência pessoal? É dedicar tempo para estar na presença de Jesus. A partir do momento que eu e você fizermos isso, a gente vai ter uma vida completamente diferente. Aí é onde a gente vai entrar na segunda parte, depois do nosso momento de oração. Que aí agora a gente entra na parte de Maria. A primeira parte é o quê? É uma pessoa preocupada, né? A preocupação dela é válida, porque ela estava preocupada em atender bem os seus visitantes, é uma preocupação válida. Mas, irmãos, por melhores que sejam as nossas intenções, destituída de Jesus não vale nada. Entendeu? A Bíblia fala assim, que a nossa justiça ela é como trapo de imundície. Para Deus não serve nada. E trapo de imundície, na língua original, era o quê? Era justamente os restos de menstruação. Ou seja, naquele tempo não tinha o artifício que tem hoje, que as mulheres utilizam, que é o absorvente. Antigamente eles utilizavam, era pano, era exatamente aquilo lá. Era o pano lá, né, sujo da impureza, da menstruação. É aquilo ali que é considerado a justiça do ser humano. Então, irmãos, nós não temos como nos justificar diante de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho cargo, eu faço isso, faço quando estou carregando a igreja nas costas. Aí o Senhor tem que me dar salvação. Tem não. As nossas justiças é como trapo de imundície. Não valem de nada. Agora, quando eu e você colocamos a nossa esperança e a nossa força em Cristo Jesus, aí pronto, aí temos tudo o que a gente precisa. Irmãos, aqui na Terra, a gente tem que entender uma coisa. Não iremos ter tudo o que a gente sonha. Você pode sonhar com uma boa casa, com um bom carro, com viagens, ter dinheiro. Tudo isso é muito bom, né? E se a gente conquistar pela força do nosso braço, que é o nosso esforço, mas acima de tudo, pela ajuda de Deus, é maravilhoso. Mas nem tudo a gente vai alcançar nessa Terra. Então a gente tem que entender o quê? Que a nossa estadia aqui na Terra, ela é o quê? Ela é temporária. O que está preparado para nós é muito melhor. E é isso que a gente tem que olhar. Se as coisas não estão do jeito que eu quero, se eu não alcancei aquilo que eu quero, lembre-se, o mais importante é a sua salvação. Se você e eu todos os dias termos a certeza da salvação, somos as pessoas mais felizes do mundo. Não, a gente não precisa ter o grande conforto. É claro, Deus vai dar o mínimo conforto necessário para cada um de nós. Deus quer dar o melhor para os seus filhos. Agora tem muita gente que Deus não dá, porque aquilo vai o quê? Afastá-lo de Deus. Eu conheço muita gente, né, que a partir do momento que teve as benécias, né, teve ali muitas bênçãos, o que é que fez? Se afastou de Deus, abandonou Deus. Deus deu a bênção, e o que é que ele fez? Ele foi agora aproveitar com Baal, né? Agora abandonou Deus. Então, às vezes, Deus não permite que pessoas recebam grandes bênçãos, porque aquilo ali vai ser o quê? Uma maldição para ela. Então, Deus permite que viva dentro do limite ali, eu falo dentro do limite não, viva ali dentro das suas possibilidades, atendendo às suas necessidades, porque se Deus der a mais, o que é que acontece? A pessoa desvia de Deus. Então, Deus não quer que você desvie dele, tá certo? A segunda parte, a gente vai entrar aí na parte de Maria, né? Que é uma das partes mais, vamos dizer assim, a parte mais importante, né? Agora nós iremos orar, iremos fazer o nosso momento de oração, e nós queremos orar por você e queremos orar pela sua família, pelos seus pedidos e também pela igreja. Se você tiver um pedido por você, por alguém, pela igreja ou pela sua família, esse é o momento de você expressar, ou digitando aí no chat, ou você
abrindo o seu microfone e fazendo o seu pedido, tá bom? A gente vai permitir que faça apenas 2 pedidos, porque senão na hora de orar a gente não lembra de todo mundo, né? E aí no próximo bloco, aí a gente abre para mais pedidos. Alguém tem algum pedido de oração? Gostaria que nós orássemos por algo especial? Esse é o momento, tá bom? Se alguém tiver algum pedido, pode abrir seu microfone e fazer o pedido. Pastor, bom dia. Bom dia, irmã. Eu quero pedir oração pela Carmelusa, minha filha, que ela vai marcar uma cirurgia hoje. Então, desde já peço que todos orem por ela, tá bom? Tá bom, irmã. Esse é o meu pedido. Vamos orar então pela Carmen Lúcia, né? Pelo agendamento da sua cirurgia e para que tudo ocorra bem, né? O processo cirúrgico realmente é algo muito delicado, né? E a gente precisa realmente aí da orientação de Deus. Vamos orar assim, irmã. Aqui no chat algumas pessoas já colocaram, né? Deixa eu só abrir aqui para dar uma olhada. Cadê aqui? Muito bem. A Tayara pediu para orar pela família. A irmã Jacilene pede também oração pela família. E a irmã Francinete, ore por minha família também. Então, 3 pedidos aqui, meus irmãos e minha mãe, para que voltem para os caminhos do Senhor. Irmão Francisco, acho que é Francisco, oração pelo meu filho e pelos meus irmãos. Então, oração aqui, né, o segundo pedido, essas famílias aqui estão pedindo oração pelos seus familiares, né? Oração para que os filhos voltem, os familiares voltem para os braços de Jesus, tá bom? Então, nós iremos aqui fazer aqui 2 orações. Vou pedir para a Josi fazer uma oração para nós, aí pelo pedido da irmã Lucilene, que é o pedido relacionado aí à questão da Carmen Lúcia, né? E aí eu vou pedir para o irmão Júlio. O irmão Júlio vai orar pelas famílias que aqui solicitaram o pedido de oração, tá? Família da irmã Francinete, da Tayara, do Francisco, Francilene, oraram e pediram oração no geral pela família, mas em especial para que essas famílias, alguns estão afastados de Deus, precisam voltar para os caminhos de Deus, então orar nesse sentido, para que Deus traga essas pessoas de volta, né? E orar no geral para que Deus abençoe essas famílias, tá bom? Pode abrir seu microfone, a Josi, fazer aí a oração pelo pedido da irmã Lucilene e irmão Júlio pelas outras famílias. Vamos ajoelhar? Vamos orar? Todos estão me ouvindo? Sim, irmã. Oremos. Amado Deus, digníssimo Pai, Senhor, que maravilha estarmos aqui mais uma madrugada, para podermos, Senhor, criar mais uma intimidade com o Senhor, para aprendermos mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Amém. Pai, o nosso privilégio é estar aos Teus pés, Pai. Estar honrando, estar Te glorificando, estar aprendendo de Ti, podendo ter oportunidade, Pai querido, de estar próximo de Ti. Essa manhã, Pai, recebemos um pedido muito especial da irmã Lucilene, referente à sua filha, que passará por um processo cirúrgico, Pai. Que o Senhor venha com a sua mão poderosa sobre a vida da Carmen. Que ela venha, Senhor, receber o Teu Santo Espírito na vida dela também, Pai querido. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja enviando os Teus santos anjos para acompanhar ela durante todo esse processo, Pai. Que tudo ocorra conforme a Tua boa e agradável vontade na vida dela. Que tudo isso também ocorra também, Senhor, para ver um reavivamento na vida da Carmen, Pai. Amém, Senhor. Esteja com ela, esteja com toda a família aqui que estão sendo representada, Pai. E qualquer enfermidade que venha, Senhor, assolar as nossas famílias, seja destruída com o poder do Teu Santo Espírito, Pai. Amém. Fique conosco, nos abençoe, nos dê força, Pai, para continuar essa batalha, para continuar essa luta diária do dia a dia, Pai. Esteja com cada um aqui, Pai, que Te busca, que nós possamos também ser luz na vida de outras pessoas, que possamos, Senhor, levar a Tua palavra com amor, com carinho, que possamos também, Senhor, absorver cada palavra do Senhor que foi direcionada para nós essa noite, que sejamos um pouco de Marta, que possamos acolher com amor, cuidar do alimento, mas também que possamos ser muito de Maria, que possamos aprender mais de Ti, que tiramos o tempo para Te ouvir, para aprender a Tua palavra, para levar para nossos filhos, nossa família.
Necessitamos muito do Senhor em nossa vida, meu Deus. Que seremos de nós sem Ti, sem a Tua presença, sem o Teu Santo Espírito? Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai. Amém. Derrama com grande porção até nos transbordar com o Teu Santo Espírito. Amém. Necessitamos dele, Pai querido, para que possamos levar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, o Espírito é levando. Então, Pai, que nós sejamos usados por Ele. Que nós possamos nos deixar ser usados pelo Teu Espírito Santo. Amém. Que Ele possa agir na nossa vida, Senhor. E nós possamos ter um pensamento igual do Senhor. Que nós possamos respeitar uns aos outros. Nós devemos, Senhor, caminhar sempre em direção ao Senhor. Que não possamos olhar para o lado, sim, mas só para cima, para o céu. Amém. Nos ajude, meu Pai. É batalhas atrás de batalhas, é luta atrás de luta, mas nós estamos seguindo o Rei, o Todo-Poderoso, o Vencedor, Pai. Nós não seguimos em vão. Que nossa mente, nosso coração esteja aberto para a Tua palavra, que nossos joelhos se dobrem em gratidão por tudo que o Senhor faz e fará na vida de cada um de nós, da nossa família, Pai. Nós sabemos que estamos aqui através da Tua bênção, é através do Teu amor, é através da Tua misericórdia, porque o Senhor é o Pai da misericórdia. E nós Te agradecemos por estar aqui. Nós Te agradecemos por esse privilégio de estar aqui Te adorando, Senhor. Amém. É um privilégio para nós estar essa madrugada aqui, adorando o Senhor, aprendendo mais de Ti. É um presente maravilhoso começar o dia na Tua presença. Sim. E pedimos, Pai, fique conosco durante todo o dia. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Senhor, nosso grandioso e eterno Deus, Pai querido, estamos continuando na Tua presença para Te buscar em espírito e em verdade. Amém, Senhor. Ó Senhor, quão grandioso são as Tuas obras, quão maravilhoso são as obras das Tuas mãos. Verdade, Senhor. E nós estamos felizes porque servimos um Deus santo, um Deus que nos ouve, Senhor. Assim como ouviste cada pedido que foram mencionados nessa noite, pelos irmãos, pelas irmãs que fizeram seus pedidos de oração em prol de seus amigos, seus familiares, Senhor. Senhor, todos nós temos esse privilégio de apresentar nossas petições a Ti, que nós às vezes não sabemos bem o que pedir, mas o Teu Espírito Santo sempre nos ajuda nesse momento. Abençoa, Senhor, cada pedido que foi feito nessa noite. Também aquelas pessoas que tinham em seus corações um pedido especial de oração e não fizeram, Senhor. Mas Tu vê o nosso íntimo do nosso coração, Sim, Senhor. Tu vê o nosso pensamento, Senhor, e Tu responda. Não como nós queremos, porque às vezes nem sabemos o que é melhor para nós, mas de acordo com a Tua vontade. Sim. Apenas, Senhor, nos ajuda a nos conformar com a Tua vontade, porque temos certeza de que Tu sempre queres o melhor para cada um de nós. Abençoa cada família aqui representada nesta noite, Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas. Nós somos falhos, nós somos cheios de imperfeições, mas que Tu não olhe para essas nossas falhas, mas olhe para a grande necessidade que nós temos de Ti. Abençoa a família pastoral, o pastor Eduardo, sua família. Dê muita força, dê capacidade a ele cada dia mais e mais de levar a nossa igrejinha até um dia podermos apresentarmos um dia na Tua presença nas nações celestiais. Amém, Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas. Abençoa nosso dia hoje. Iremos começar, já começamos muito bem, porque começamos buscando Teu nome. E nos faça cada dia mais e mais caminhar contigo. Nos unimos em oração e unimos em trabalho de missão para concluir a obra que nós temos nesse município, Senhor. Dá-nos a Tua proteção e a Tua paz. Que cada um de nós possamos fazer sempre o nosso melhor para nós elevar cada dia mais e mais o Teu nome diante das pessoas. Fique conosco. Continue nossa reunião. Hoje e sempre nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado aos nossos irmãos que oraram aí, intercederam aí pelos pedidos. Vamos então aqui para a nossa segunda parte do texto, né? Que é o texto de Maria, né? Então Marta ali, o texto menciona que ela reclama, né? Porque Maria não estava ajudando, né? Ela fazia
ali a preparar o alimento para atender. E aí no verso 40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A princípio, a gente pode dizer assim: nossa, que Maria preguiçosa, né? A mulher lá trabalhando, a irmã dela trabalhando, e ela foi lá ficar aos pés de Jesus, né? De boa, né? Enquanto a sua irmã está lá preparando tudo sozinha, né? Porque além dos 12 homens, ainda tinha o Lázaro, né? Lázaro também. Então eram 13 homens e elas duas ali para comer. Então era muita comida que tinha que preparar, né? Muita coisa, né? Mas aí Jesus ali, ela tenta, de fato ali, meio que repreender, né? Jesus, né? Jesus, o senhor não se importa não com tudo o que está acontecendo, né? O senhor está vendo aqui eu correndo de um lado para o outro e Maria está aí. Fala para Maria vir aqui me ajudar. Irmãos, a gente está vivendo num mundo tão complicado, no que diz respeito à questão dos evangélicos, que existem algumas pessoas que às vezes, em vez de ela pedir alguma coisa para Jesus, elas querem ordenar que Jesus faça o que elas querem. Sabia disso? Marta aqui, né, chega lá e fala para Jesus, né, ordena, né, Senhor, né, fala para Marta vir aqui, né. Às vezes tem situação da vida da gente que a gente quer ordenar que Jesus faça as coisas do nosso jeito. Sabia disso? É o famoso jeitinho humano, né? Ele quer ali ordenar Jesus, né? Não, e aí no mundo evangélico as pessoas, não, eu determino que o Senhor faça isso, eu ordeno que o Senhor faça isso. Gente, quem somos nós para ordenar alguma coisa para Deus, né? E ali Jesus fala assim, né? Marta, Marta, né? Por que você está tão preocupada, correndo de um lado para o outro? Deixa Maria aqui, ó. Maria está aos meus pés. Irmãos, quando a gente vai olhar a história de Maria, eu me identifico muito com a história de Maria, né? Maria foi uma mulher que, embora tenha, vamos dizer assim, não vou dizer nem flertado com o pecado, né? Ela andou muito, teve uma vida de pecado assim, de forma que qualquer um que olhar para a vida de Maria de forma prematura ali, né? De forma superficial, a condenaria a qualquer tipo de... por causa dos pecados que ela cometeu, né? Porém, Maria era muito sincera, né? Toda oportunidade que Maria tinha, ela estava aos pés de Jesus. Irmãos, isso aqui é algo, né, algo fantástico. Aqui, alguns dizem que essa Maria é a mesma Maria Madalena, né? Mas a controvérsia, alguns dizem que sim, outros dizem que não, né? O Rodrigo Silva chega a mencionar dizendo que é, sim, Maria Madalena, né? Maria Magdala, né? Maria e Marta, elas tinham um tio chamado Simão, né? E Simão, Marta e Maria sempre visitavam ali a casa de Simão e conta-se os estudiosos ali que Maria, certa vez ela foi visitar o seu tio e ali o seu tio ali aliciou Maria, né? Ou seja, abusou de Maria, né? E como naquele tempo, irmãos, eles levavam muito a sério a questão da pureza da mulher, né? Uma mulher quando ela tinha relações antes mesmo de casar, nenhum homem gostaria mais de casar com aquela mulher, porque para ele era impura. Se envolveu com outro homem, além disso, tinha também o risco, o castigo do apedrejamento, né? E assim conta-se a história que Maria agora foi para o mundo, né? Foi para Magdala, né? Por isso Maria Madalena, Maria de Magdala, ela não morava em Magdala, só que ela saiu da sua cidade por causa do escândalo, né? E lá ela, por não ter um ofício, por não ter como se sustentar, ela acabou se entregando à vida de promiscuidade, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Nessa questão hoje, né? Quem sabe em outro momento a gente entra com um pouco mais de detalhe. Então Maria estava ali agora aos pés de Cristo, estava ali adorando o Senhor, né? Irmãos, não existe nada melhor do que você se deleitar em estar na presença de Deus. Você parar para ouvir a Deus, você parar para poder se deleitar da presença de Deus. Se existe uma das coisas hoje que Satanás está mais, vamos dizer assim, tirando das pessoas, se chama o tempo. Ele está ocupando as pessoas, o tempo das pessoas de tal maneira que as pessoas não tirem tempo para estar com Jesus. Então o que é que ele faz? Ele ocupa o tempo da gente com tudo que é desnecessário, vamos dizer assim, né? O trabalho ele é necessário, as atividades de casa, mas muitas vezes o tempo que sobra, muitas pessoas vão para onde? Para o entretenimento, para as distrações. Aí vai para o celular, é o TikTok, é o Instagram, né, o Facebook, é os filmes, e por aí vai. E aí passa horas ali, né? Ele vai falar, eu não tive tempo para ler a Bíblia hoje, né?
Não, você teve tempo, você não priorizou o estudo da Bíblia. Você teve tempo e não parou para orar. Então, se a gente não vigiar, irmão, se a gente não tiver cuidado, a gente cai nessa tentação todos os dias, porque vira um ciclo vicioso, né? Todos os dias você fazendo a mesma coisa, né? E cada dia mais se afastando de Jesus. E aí vive essa vida desesperada que nem Marta. Correndo de um lado para o outro, achando que está fazendo a vontade de Deus. Não, mas eu oro, eu até leio a Bíblia, mas faz tudo correndo. É tudo muito correndo. Nunca é aquele momento que você fala assim, não, eu vou parar para ouvir a voz de Deus, vou parar aqui para meditar, né? Eu tenho tempo à vontade, sim. Eu tenho tempo para orar aqui, eu tenho tempo para poder meditar. E aquele tempo você para, que é somente para aquilo. E aí você não tem preocupação nenhuma. Para isso você tem que acordar muito cedo, né? Tem gente que entra no trabalho 8 horas, tem que sair de casa às 7, 7 e meia para estar 8 horas no trabalho. Tem gente que já tem os compromissos, corre. Então, para justamente atender a demanda, você tem que acordar cedo, né? É 5 horas da manhã, como a gente tem aqui no nosso culto. Se você acordar 5 horas, você dedica aí uns 40, 45 minutos, 50 minutos à oração, só aprende para orar. E aí depois você pega a Bíblia agora, pega a sua lição, vai estudar, vai se deleitar. Isso é estar aos pés de Cristo, irmãos. E ali você vai ver que aquilo ali vai trazer o quê? Se você faz isso todos os dias, aquilo ali vai trazendo o quê? O refrigério. O refrigério, fortalecimento espiritual. Por que a gente vê a igreja hoje uma igreja tão apática, uma igreja tão fria, uma igreja desanimada? Pode pegar todas essas pessoas que estão nesse desânimo e pergunta quanto tempo elas estão passando com Deus. Não é muito tempo. Pessoas que passam muito tempo com Jesus, elas têm prazer em ir à igreja. Pessoas que passam muito tempo com Jesus se envolvem na missão. Pessoas que passam muito tempo com Jesus gostam de visitar os irmãos. Pessoas que passam muito tempo com Jesus gostam de dar estudo bíblico, gostam de participar da missão. Essas são as pessoas que estão aos pés de Cristo. Agora, pode pegar, todas as pessoas estão desanimadas. Fala, tu está lendo a Bíblia todo dia? Ah, não. Eu até leio, mas é assim, é um desânimo. E a oração, quanto tempo? Quanto tempo você está orando? Ah, não, eu oro todo dia. Irmãos, esse orar todo dia aí não serve de nada. É uma reza. Todo dia acorda só, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo alimento, amém. Não, isso aí é reza todo dia, que nem um católico mesmo. Tá lá todo dia, pega o seu textozinho, tá lá. Pronto, sai. Não, é um momento com Deus, é você orar e perceber que Deus está se manifestando naquele lugar. E isso é passar tempo com Deus. Agora, isso dificilmente vai acontecer na rapidez, na agonia, na correria. Acorda, desesperado, já com a mão na maçaneta, um pão na mão, um pedaço de pão na mão. Senhor, abençoa meu dia em nome de Jesus, amém. Isso aí não é comunhão com Deus. Então, Maria, ela tinha prazer em estar na presença do Senhor. Né? Ela conhecia Jesus, ela sabia dos benefícios que ela recebia ao estar na presença de Jesus. Irmãos, quando eu e você entendemos sobre isso, que estar na presença de Jesus nos traz grandes benefícios, eu não estou falando de bênçãos materiais, eu estou falando de bênçãos espirituais, a gente não vai passar um dia sem estar aos pés de Jesus. E no dia que a gente não passar, a gente vai sentir falta. Falar, meu Deus do céu, como hoje a minha vida foi vazia. Por quê? Porque você não se encheu do pão da vida. Você sai com fome. Aí quando a gente sai com fome espiritual, qualquer coisa que aparece na nossa frente, né? Aquilo ali a gente tenta preencher o vazio que só pode ser preenchido somente pela presença de Jesus. Maria entendeu isso. Se você vê todos os episódios da vida de Maria, ela estava aos pés de Jesus. Se ela foi lá, quando ela foi acusada de adultério, né? Foi jogada, aonde ela estava? Aos pés de Jesus. Se você for pegar outro fato lá, quando ela quebrou o perfume, onde é que ela estava? Aos pés de Jesus. Todos os momentos da vida de Maria, ela estava onde? Aos pés de Cristo. Até que depois de tanto tempo ela passar, desviar, fazer isso e aquilo, ela entendeu o que é realmente ter a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse é o segredo da vida cristã. É a gente entender que não existe outra maneira de nós estarmos, de sermos felizes, de recebermos a salvação se não for estar aos pés de Jesus. E aí entra o grande desafio, porque nem todos nós conseguimos, né? Às vezes é uma luta danada, né? Diariamente, cada um sabe da sua luta. Às vezes foi dormir tarde, não é porque quis, mas por conta da circunstância. Foi para casa de um amigo, aí ficou ali, da casa do parente, chegou tarde do trabalho, teve que correr atrás de resolver coisa de menino, de filho, de casa e tal, não sei o que, foi dormir tarde. Mas no outro dia, não sacrifica a sua comunhão. Mas pastor, no outro dia eu estou quebrado, eu queria dormir mais um pouco. Você pode até dormir mais um pouco, né? Não tem problema nenhum, você vai descansar fisicamente, mas espiritualmente você vai estar o quê?
você vai estar desatendido. Irmãos, Jesus, a vida de Jesus era tão exaustiva, era tão cansativa que tinha dias que Jesus ia se arrastando aos pés do Pai, de tão cansado que ele estava, mas ele ia. Então, se eu ficar esperando, não, hoje eu estou disposto, eita, a noite foi boa, dormi cedo, dormi o suficiente, então hoje eu vou. Amanhã eu estou cansado, não vou não. Aí fica complicado. Fica complicado porque o desenvolvimento espiritual é um processo. E todas as vezes que a gente para nesse processo, a gente o quê? A gente perde. Se eu buscar hoje e amanhã eu não buscar, eu já perco. Aí quando eu vou buscar no outro dia, eu já tenho dificuldade para poder buscar. Agora se você faz todo dia, tá doente, busca, tá feliz, busca, tá triste, busca, tá cansado, busca, tá descansado, busca, você vai ver que Deus vai começar trabalhando, vai trabalhando com o vaso. E aí Deus vai se comunicando, Deus vai falando com você lá na sua mente, Deus vai direcionando, Deus vai abençoando a sua vida, vai abençoando a sua casa. Por quê? Porque você mostrou para o mundo espiritual que eu não dependo de circunstância para estar aos pés de Jesus. Eu dependo de Jesus, independente da circunstância. Entendeu? Então, queridos, é isso que a gente precisa entender. Deus está no controle de todas as coisas. Mas pastor, estou preocupado com isso, com aquilo. Meu amigo, entrega para Deus. Existe alguém neste mundo que tem capacidade de resolver teus problemas se não for Deus? É Deus que tem toda a capacidade de resolver. Então leva para Ele. Leva para Ele e Ele vai resolver todas as coisas. Vai resolver hoje? Não sei. Vai resolver essa semana? Também não sei. Esse ano? Também não sei. Mas uma coisa eu quero aprender, a confiar nele. E a fé, irmãos, o sinônimo de fé se chama confiança. Não tem como confiar em Deus, não tem como estar aos pés de Cristo, sem estar correndo de um lado para o outro que nem mar, se a gente não entender isso. A partir do momento que eu entender que a minha comida, quem dá é Deus. A minha bebida, quem dá é Deus. O meu vestir, quem dá é Deus. O meu trabalho, quem dá é Deus. O dinheiro que eu tenho, quem dá é Deus. Tudo provém dele. Se tudo provém dele, então onde é que eu tenho que estar? Aos pés de Jesus. Todo dia, irmãos, todo dia buscando a Deus em espírito e em verdade. E aí a partir do momento que você vai entendendo, aí você compreendendo essa necessidade, sabe o que é que vai acontecendo? Você cada dia mais você vai buscando mais. Uma hora hoje foi pouco. Senhor, passou tão rápido essa hora de oração. Senhor, passou tão rápido esse momento de meditação. Por quê? Porque aquilo que se torna de início um sacrifício, porque as coisas espirituais, irmãos, a gente precisa de esforço. É ou não é? Precisa de esforço. Não é natural não, porque o homem natural não tem vontade de fazer isso. Mas a partir do momento que começa como esforço, mas depois se torna o quê? Prazeroso. Aquilo que você faz com esforço, depois vai se tornando um prazer, porque você vai entendendo. A natureza carnal ela vai morrendo e a espiritual ela vai crescendo. E aí você vai entendendo que viver sem Jesus, não tem como viver sem Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família. Espero que a meditação de hoje tenha nos ensinado, né? De que em algum momento a gente vai ser Marta, não tem jeito, né? As preocupações da vida, né? É normal, é totalmente normal, nós somos seres humanos. Mas, e também a gente também não pode também ser aquela pessoa também desleixada, de não se preocupar com nada, né? A gente tem as nossas preocupações, né? As nossas responsabilidades. Porém, nós precisamos aprender mais com Maria, né? Não é que Maria é uma pessoa despreocupada, não estava nem aí com a vida, não. Ela estava preocupada com o mais importante. O mais importante é estar aos pés de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas você serão. Se são todas, é todas, irmãos. É tudo. Deus está falando de tudo. Não está falando de uma coisinha ou outra, está falando de tudo. Ele vai cuidar da tua família, vai cuidar do teu casamento, vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar dos teus netos, vai cuidar do teu trabalho, vai cuidar das tuas finanças. É tudo. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar de tudo. Confia nele, né? E Ele vai fazer maravilhas na sua vida e na minha vida também. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus conceda para você um dia maravilhoso. Iremos concluir esse momento com mais 2 orações, tá bom? Eu vou pedir ao irmão Márcio que faça essa segunda oração e vou pedir à irmã Marilene Furtado que faça a segunda oração, tá bom? E aí nós iremos orar em favor, irmão, da igreja, tá? Já oramos aí, né? Pode orar pela família, não tem problema nenhum continuar intercedendo pelas famílias da igreja, mas vamos orar para que Deus traga um despertamento à igreja, irmãos. Temos que continuar batendo nessa tecla. Reavamento e reforma, derramamento do Espírito Santo. A gente tem que continuar com isso.
constantemente até a igreja entender e começar a viver, né? Porque primeiro vem a compreensão e depois vem o quê? A necessidade. Opa, é isso mesmo que a gente precisa, então agora vamos buscar. Vamos clamar pelo poder do Espírito Santo, é isso que a gente precisa. Clame a Deus dentro da sua casa, clame a Deus na igreja, qualquer oportunidade que tiver, faça reunião de oração na igreja, faça um ajuntamento de crentes na sua casa, online, chama as irmãs para orar. Irmão, vai ter um momento de oração hoje, quero convidar você para orar em favor do Espírito Santo. Os homens, chame os homens para orar. Irmãos, crie oportunidades para orar, para buscar Deus, e pode ter certeza que Deus vai abençoar os seus esforços, tá bom? Irmão Márcio e a irmã Marilene, está nos ouvindo? Sim, pastor. Irmão Márcio, só ver se a irmã Marilene está nos ouvindo aqui, que é a segunda pessoa. Irmã Marilene, dê o ar da sua graça aí, minha amiga. Oi, tô ouvindo. Pronto. Então vamos nos ajoelhar, tá bom? Irmão Márcio começa e depois a irmã Marilene termina aí, tá bom? Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de acordar e poder ainda clamar a Ti, a busca diária pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Amém, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor, e nos ajudando a cada dia te buscar todos os dias da nossa vida, para assim termos um reavivamento espiritual e assim podemos ser preenchidos pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Amém. Sabemos que quando somos preenchidos pelo poder do Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar, porque para enchermos do Espírito precisamos nos esvaziar de tudo que não presta, do ódio, da inveja, do rancor, da maldade, de tudo. E assim o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nos esvaziar disso que não presta, para que nós possamos nos preencher de coisas boas, dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Ou seja, do fruto do Espírito, que é o amor, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha conceder na nossa vida, para que assim as outras pessoas possam reconhecer Cristo na nossa vida. E nós possamos ser um retrato de Cristo aqui nessa terra. Primeiramente, nos abençoe também dentro de casa, para que nós possamos ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, e para que assim nós possamos representar nossa família primeiramente, e assim possamos levar Cristo também para as outras famílias. Amém. Nos conceda, Pai, o batismo do Espírito Santo, não só para nós, mas para todos os nossos irmãos que estão aqui nessa live, e também cada igreja representada aqui nessa manhã. Amém. Senhor, venha conduzir nosso pastor, toda a liderança da tua igreja, para que o Espírito Santo venha conduzir a vida de nós que estamos na frente desse trabalho. E assim, os membros e as pessoas também ao nosso redor possam ser alcançadas. Nos abençoe, nos dê um dia de trabalho abençoado, uns dias na tua presença, Senhor, para que nós possamos andar somente nos espelhando a Ti. Que nós possamos viver conforme a Tua palavra. Amém, Senhor. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Paizinho querido, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui de joelho, dobrado diante da Tua presença. Muito obrigado pelo o despertamento, Senhor, diante dessa palavra, de nós estarmos tão ocupado e esquecendo de Te buscar. Como a Tua palavra diz também, Senhor, que devemos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Que também essa palavra venha ser frutificada, Senhor, no nosso coração. Não só hoje, mas sempre. Não só nós, Senhor, mas toda a família da igreja, todos nós, membros da igreja, da Tua igreja. Que nós somos, Senhor, nós somos a Tua igreja. Que nós venhamos, Senhor, viver plenamente, Senhor, a Tua palavra. Porque é isso que nós necessitamos. Nós devemos buscar do alto, que é de onde vem o nosso socorro. Senhor, nós não somos nada, nós só pedimos perdão por as nossas falhas, porque nós falhamos muito, mas o Senhor tem nos despertado, Senhor,
para que nós voltemos para Ti, porque nós precisamos constantemente do Teu amor e do Teu cuidado. Amém. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, agradeço aí o esforço de você estar aqui, né? Porque realmente é um esforço, tem que acordar cedo, né? Eu sei que vocês acordam, né? Mas às vezes a gente tem a inclinação de ou vir para cá ou ir já fazer o culto, né, pessoal, né? Eu sei que vocês fazem logo cedinho, né? Mas que Deus abençoe, a gente faz esse culto aí só terça e quinta, né? E se vocês não estiverem aqui, não tem como a gente fazer. Graças a Deus sempre a gente tem um número de pessoas aqui, né? E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Um bom dia. Pode abrir a sua câmera aí, dar aquele bom dia animado, né? Para começar o dia animado. Bom dia, irmão Márcio. Oi, pastor. Bom dia, irmã Marilene. Bom dia, minha querida. Tudo bem? Que saudade do senhor. Tava, minha amiga. Olha só, Deus abençoe você, viu? O seu dia, viu, minha linda? Deus abençoe você, a vovó, toda a sua família, tá bom? É sempre bom ter você aqui também conosco, tá? Obrigada. Bom dia, irmã Josi. Pedro Galvão. Olha o Pedrão aí, fazer uma propaganda aí. O Pedro vai estar lançando um livro aí daqui uns dias, viu, gente? O homem é escritor, poeta. Olha, Socorro. Bom dia, Socorro. Tudo bem? Bom dia, irmã Fáuzia. Bom dia, irmão Raimundo. Irmã Marilene, toda empolgada. Eu vi uma foto lá com o maridão, toda romântica, né? Lá no Facebook. O negócio tava bonito. Parabéns, viu? Bom dia, Socorro, para você e sua família. Bom dia, irmão Júlio, irmão Raimundo. Tayara. Bom dia, Tayara. Bom dia, irmã Jacilene. Está sempre aí conosco. Bom dia, Que Deus pastor. abençoe grandemente. Irmão Júlio já botou a foto aí da comida aí, ó. Sei lá o que é isso aí que ele botou a foto aí. Socorro, Deus abençoe, viu, minha amiga? Seu dia, viu? Sua família. O maridão já deve estar na lida, né? Já deve estar no trabalho, né? Que ele vai cedo, né? Ainda não? Olha só que milagre. Irmã Fáuzia. Irmã Francisca, que tá com aí Fra e Jô, né? Vai sendo Frajola, né? Deus abençoe, irmã Francisca. Então, excelente dia para vocês, tá bom? Na presença do Senhor. E vamos nos preparar que sábado aí a gente tem uma programação especial que é o Quebrando o Silêncio, né? Um tema bastante especial, você já recebeu o material. E aí junte aí com o Ministério da Mulher para a gente fazer uma excelente programação, né? Com o tema aí, né? Justamente violência contra os idosos, né? E aí sábado a gente vai estar junto, tá bom? Tchau para vocês, gente. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Vai,